Todos nós podemos nos reinventar, desde que a gente tenha uma chama dentro da gente, Exatamente. uma paixão que nos mova. Para de reclamar das pessoas, do trabalho, do chefe, do salário, do caminhar. Para de reclamar. Vai procurar a sua felicidade. Olá a todos que estão nos assistindo. Hoje é uma data super importante, né, Camila? Sim, Hoje nós estamos certeza. dando início ao nosso podcast Entre Mentes. É algo novo, inovador, diferente e temos certeza que vocês vão gostar muito. A Fulltime é uma empresa voltada para recursos humanos e em parceria com a nossa psicóloga Camila Máximo, da Máximo Psicologia. Vamos ter o prazer de poder conversar com ela hoje, bater um papo, que vocês não vão nem notar de tão rápido que vai passar. N assuntos, né, Camila? Eu vou pedir para você, Camila, se apresentar aqui para todos que estão nos assistindo nesse momento e fala um pouquinho de você para nós. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Camila, tenho 43 anos e eu estou iniciando essa carreira na psicologia. Sempre foi uma faculdade que eu quis fazer, então é uma realização de um sonho. E eu tenho algum percurso para chegar até aqui. Nada foi fácil. As pessoas acham que vão viralizar do dia para a noite, mas nunca é assim. É sempre grãozinho em grãozinho. É sempre uma escada. Legal. E é disso que nós vamos falar hoje com você. Camila, para a gente começar e ir direto ao ponto, fala um pouquinho, como é que tudo começou na tua vida, a tua carreira corporativa, né? A gente sabe que você tem uma história muito bacana, você começa lá no mundo corporativo, você se reinventou, enfim, olha aí eu soltando os spoilers, né? Fala um pouco pra gente, conta um pouquinho desse teu início, que depois a gente tem algumas perguntas que já estão até chegando aqui pra gente estar fazendo para você. Tá bom. Então, meu início foi assim, eu terminei o colegial e eu queria fazer faculdade de psicologia. Só que na época que eu fiz o colegial, era na época antes do Enem, olha quanto tempo faz. Estou falando a minha idade aí, né? Eu não conseguia fazer faculdade de psicologia porque era período integral. A psicologia naquela época era período integral e eu não tinha como trabalhar e fazer a faculdade ao mesmo tempo. E eu acabei optando por uma faculdade pública, porque eu morava em Santos, a única faculdade pública na época era a FATEC. E eu fiz a FATEC, fiz logística, a parte de Santos é todo o porto, né? Toda essa parte marítima é muito forte lá. E com isso fiz a faculdade, não foi uma faculdade fácil, porque logística, ainda mais pública, ela é muito voltada para matemática. E eu não tenho muita habilidade para matemática, mas como tudo na vida a gente aprende, não é verdade? Se adapta, né? Se adapta, exatamente. Então não foi uma faculdade que eu fiz com muito empenho, mas nunca fiquei de DP, nunca fiquei assim, nada disso, porque eu sempre fui uma pessoa que corre atrás, né, de tudo. Então, precisava do diploma, vamos terminar essa faculdade, porque eu sou essa pessoa que começa uma coisa e termina. Nem que termine de uma forma... Né? Exatamente. Mas vamos terminar. Exatamente. Sabe como é que é fim de faculdade, né? A gente fica, meu Deus, não acaba nunca. Parece aquela época que você está para sair de férias e não chega nunca as suas férias, você fica, ai, meu Deus, não chega. Terminei a faculdade, comecei a trabalhar numa importadora, que na verdade era um despachante, tá? Não sei se todo mundo conhece, mas era um despachante, uma importadora. E ali comecei como estagiária, fui indo. Na época da lei do estagiário, que a gente trabalhava o dia inteiro, não era essas 6 horas. Exato. Ganhava menos do que um salário mínimo, mas estava ali dentro da área. E fui trabalhando com isso até que eu fui parar numa empresa maior, né, numa multinacional, e essa multinacional foi comprada por outra multinacional e virou muito maior do que já era, né? E ali dentro eu fiquei 7 anos e foi uma época bem difícil para mim. Fiquei muito doente. Dentro dessa empresa, eu estava vestindo uma máscara, sabe? Não era eu mesma, eu não podia ser eu mesma, porque o ambiente não pedia para eu ser eu mesma. Ele não queria justamente que eu fosse eu mesma, ele queria que eu me contentasse e entrasse num esquema. Só que, assim, eu nunca fui normal. Eu nunca fui uma pessoa normal. Desde pequena, eu tinha apelidos na escola, eu sempre fui aquela pessoa que falava mais, a professora dava lição, comentava uma coisa, eu queria saber mais, mas
por que não tal coisa? E eu discutia com o professor porque eu queria realmente saber. Não é que eu estava querendo ser chata ou impor alguma coisa, mas eu só queria saber. E às vezes nem a pergunta eles não entendiam o que eu fazia. Camila, você chegou num ponto muito importante, já de cara no início aqui da nossa conversa. Você passou por uma situação que eu tenho certeza que milhares de pessoas que estão nos assistindo agora vão se identificar. Você poderia dizer em que ano aconteceu isso, mais ou menos? Em que época que isso aconteceu? Só para a gente poder localizar aqui as pessoas. Foi um pouco antes da pandemia. Esses 7 anos anteriores, né, à pandemia. E na pandemia, não sei se todo mundo... Acho que todo mundo, né? Não, todo mundo não. A maioria das pessoas conseguiu se reinventar. E essa foi a minha deixa. Eu falei, já que a gente não sabe o dia de amanhã, porque a gente sabe, no final das contas a gente sabe, mas viver isso é diferente, né? Você teve muita coragem de mudar. Eu acho que esse é um ponto muito importante dessa nossa entrevista. Muitas vezes as pessoas elas sabem, mas não têm a iniciativa. Isso. Ou talvez a palavra mais difícil de todas, que é a coragem para fazer a mudança. Exatamente. E você teve essa coragem diante de um cenário bem adverso, né? Sim. Quer dizer, você estudou, você estava na área, dentro de uma grande empresa, mas você estava se sentindo sufocada, infeliz. Mas você falou, eu vou mudar esse cenário. E é essa virada de chave que eu queria que você contasse para a gente. Sim, antes de eu fazer essa faculdade pública, eu fiz um curso técnico no Senac, que era de podologia. Então, eu morava em Santos, eu fiz o curso de podologia, só que eu tinha 18 anos, gente. Sendo bem sincera, 18 anos, você não dá valor, né, muito para as coisas. E eu cheguei a ser podóloga lá em Santos, mas eu via que as pessoas não davam valor. Eu não sei se as pessoas não davam valor ou se eu não me dava o valor. Eu não tinha noção do serviço de qualidade que eu estava entregando. E acho que juntou um pouco das duas coisas, né? E acabei engavetando esse meu certificado, ficou ali meio que parado, atendia uma pessoa ou outra e tal. E na pandemia, eu tive que me reinventar por vários motivos. Por tentar dar algo melhor para minha família, por estar doente, adoecendo no lugar que eu estava, onde me pedia para ser menos, para ser mais polite, mais educada, mais quieta, mais conformidade, assim, estar em conformidade com todo mundo. Eles queriam que eu me apagasse. E eu sou essa pessoa que gosta de falar, eu sou essa pessoa que gosta de aparecer. Eu tentei fazer algumas escaladas internas, mas nunca consegui sair da posição que eu estava. E na pandemia eu pensei, bom, por que não? E foi quando eu comecei a minha trajetória aqui em São Paulo como podóloga, numa sala muito pequena. Se vocês tiverem curiosidade de olhar lá no meu Instagram, eu tenho a minha primeira sala lá. Ela só cabia uma cadeira. Era a cadeira do paciente, do cliente, e a minha. E fui, logo em seguida, depois de um tempinho, fui conquistando os clientes na pandemia. E tinha toda aquela questão, né, de não podia sair, não podia abrir, a gente fechava a porta e tal. Porque, assim, é lógico que eu não atendia pacientes, né, clientes nessa época por estética, coisa assim, mas, assim, era um serviço de saúde. Então, muitas vezes tinha uma emergência, a pessoa deixou cair alguma coisa. Então, eu atendia essas pessoas, né? E fui crescendo, mas eu sei que a minha trajetória... Porque, assim, dentro da podologia, o que eu gostava de fazer era conversar. Era estar em contato com as histórias das outras pessoas e poder passar um pouco de conforto para elas. E depois eu fui crescendo, mudei para uma sala maior, depois aluguei minha sala própria, porque antes eu estava dentro de um salão, né? Aluguei uma sala própria. Fui para mudei de novo para uma clínica. Eu fui só duplicando assim, o tamanho, a quantidade de clientes. E hoje eu tenho uma clínica na Vila Mascote, que eu tenho muito orgulho, muito grande. Eu sou apaixonada por aquele lugar. O que nos outros lugares que eu trabalhei eu não tinha esse prazer de estar lá, nesse lugar eu tenho. E cada detalhe dessa clínica tem a minha cara, tem um jeitinho meu. E muitas vezes as pessoas me perguntam, né, porque eu sou um caso de sucesso dentro do empreendedorismo, né? E as pessoas me perguntam, nossa, mas como que você conseguiu e tal? Eu falo, gente, é um grãozinho de cada vez. Eu tenho uma amiga que me disse uma vez, e aquilo ficou no meu inconsciente, mas só agora eu entendo. As pessoas não têm medo de começar, elas têm medo de começar pequeno. As pessoas já querem começar arrebentando, grande, sonhando alto,
mas você precisa construir um degrau por degrau, porque muitas vezes se você coloca um dinheiro muito, investe muito numa coisa que você não conhece, você acaba se frustrando, você acaba tendo lições que podem te puxar o seu tapete. E esse grãozinho em grãozinho que você vai construindo, a própria vida vai te preparando para as adversidades. Hoje, eu entendo uma crítica totalmente diferente de quando eu era mais nova, quando eu comecei nessa posição. Hoje eu entendo a crítica como algo a ser trabalhado. O que dentro dessa crítica que a pessoa me fez, mesmo que não soe como crítica, mas a pessoa, posso te dar um conselho e tal. Eu escuto tudo, gente. Tudo pode ser válido, talvez não naquela ocasião, mas em alguma outra. E hoje, graças a Deus, eu estou só administrando essa clínica, porque a podologia me deu condições de eu fazer a faculdade que eu sempre quis, que foi a psicologia. E é aí que eu quero pegar o gancho. Você se reinventa novamente. Você começa no mundo corporativo, você passa por alguns perrengues, você se reinventa, você busca no passado a sua primeira formação, abre uma clínica, faz dessa clínica uma referência na Vila Mascote, que para quem não conhece é um bairro muito conhecido de São Paulo. E aí vem a parte que é talvez de todas a mais interessante. Você vai falar agora da tua paixão, né? E dentro da psicologia eu conheci muita gente legal. O bom da clínica é que você tem aquele leque de pessoas que tem muita gente. As pessoas falam, tem muita gente ruim nesse mundo, mas tem muita gente boa. Muita gente que está ali torcendo por você, que entende a sua posição, sabe que o que você está fazendo ali muitas vezes não é a sua paixão, mas você dá o seu melhor. E era isso uma coisa que eu queria falar para vocês, gente. Seja excelente no que você fizer, seja uma referência, seja o melhor que você puder. Dentro da podologia, eu fiz o meu melhor, e as pessoas me conheciam justamente por causa disso, porque eu não deixava a pessoa com dor, eu sempre queria entender o que a pessoa estava querendo me dizer. E algumas vezes tive críticas não tão construtivas, né? Foram até meio avassaladoras, que, assim, cheguei a chorar, gente, eu sou uma pessoa emotiva. Mas dali eu tirei algumas lições que estão até hoje comigo. Essa pessoa fez essa crítica, mas até hoje eu entendo o que ela quis dizer e coloquei em prática, que são coisas realmente interessantes. Hoje em dia, né, a minha qualidade é muito boa por conta disso. E dentro da psicologia, eu sinto que eu vou, sabe? Parece que eu estou num sonho, que eu tive toda essa trajetória da minha vida para chegar onde eu estou nesse momento, que é esse sonho, que é esse momento em que as pessoas vêm conversar comigo e eu simplesmente dou o conselho. Quantas vezes eu escutei isso, gente, de professores da faculdade? Você tem que distanciar as pessoas, você não pode fazer... não pode ficar dando conselho para as pessoas, você tem que, né, não se misturar. Só que eu não consigo ser assim, porque eu faço muito de coração as coisas. Às vezes eu sento com as pessoas, converso. Na verdade, eu sou muito apaixonada pela comunicação, tá? É um livro que chama Comunicação Não Violenta, maravilhoso, quem puder ler, super indico. Mas eu sou apaixonada por essa coisa da comunicação, porque eu até escrevi um livro com a minha própria faculdade, depois eu vou deixar o link para quem quiser ver, comprar, tá? Tem o link, eu vou deixar na descrição. E esse livro que eu escrevi junto com a faculdade, ele fala exatamente sobre isso, sobre a comunicação não violenta, dentro dessa minha impulsividade, porque na faculdade também eu descobri, sempre soube que eu era diferente de todo mundo, e eu descobri que eu tenho TDAH. E comecei a estudar um pouco mais sobre o TDAH adulto, tá? O TDAH, gente, para quem não sabe, é uma doença um transtorno de neurodesenvolvimento, ou seja, a pessoa precisa ter desde criança. É algo que é desenvolvido no cérebro da criança, tá? Então não é essa coisa de, eu estou muito esquecido, então devo ter TDAH. Todo mundo tem TDAH hoje em dia. Não é isso, tá? O que nós temos é muita divergência nos laudos, né? Pessoas às vezes não estão preparadas para dar um laudo desse para a pessoa, mas eu fiz todos os testes neuropsicológicos e realmente tenho TDAH. Essa própria minha impulsividade quando era pequena, de querer saber e tal, estava dentro disso, né? A minha sorte é que eu tenho essa parte de altas habilidades também. Então, muitas vezes eu consegui mascarar
e conviver em sociedade. Mas todo mundo que convivia comigo percebia que eu tinha alguma coisa diferente. E dentro da psicologia, eu entendi que isso não é um defeito. Isso é só uma diferenciação. Se as pessoas não conseguem entender a maneira como eu falo ou como eu me porto, muitas vezes isso pode soar até meio arrogante para as pessoas, mas não é. Eu simplesmente tenho muita curiosidade mesmo. Se eu pergunto algo para você, é porque eu me interessei pelo que você tem a dizer. E eu estou sedenta por respostas, por ir atrás. E dentro da faculdade, eu me interessava por tudo. Simplesmente por tudo. Às vezes o professor não me entregava o que eu queria, que ele estava explicando, até às vezes a maneira dele se portar, mas eu queria entender mais daquilo. Eu perguntava, eu ia atrás, procurava a coordenadora, procurava outros professores. Olha, o professor tal me explicou dessa forma, é isso mesmo. Procurava em livros, cursos. Gente, quantos cursos eu fiz? Dentro da faculdade, fiz algumas pós-graduações enquanto eu estava na faculdade, porque a primeira faculdade me deu a oportunidade de eu fazer essas pós-graduações. Então, eu sou incansável. Camila, fica muito claro para nós que você traz aqui um grande exemplo, que todos nós podemos nos reinventar, desde que a gente tenha uma chama dentro da gente, Exatamente. uma paixão que nos mova e que entenda que, primeiro com planejamento, porque tudo que você fez foi com planejamento. Sim. Né? Você não acordou um dia e disse, agora eu vou ser podóloga. Não. Não. Agora eu vou ser empresária do ramo de podologia. Não. Agora eu vou ser uma psicóloga ou agora eu vou ter uma clínica. Então, para as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, é muito importante essa tua mensagem, né? E que é só um pedacinho de tantas coisas que virão aí com esse podcast, mas eu acho que uma coisa que marcou muito quando a gente se conheceu, e eu gostaria de dar esse depoimento, você sendo dona da clínica, e você estava ali atendendo, mas numa posição como se você fosse uma colaboradora da clínica, né? E isso é uma coisa que assim faz a diferença. Quando você fala que você não é normal, na verdade, as pessoas elas têm medo de serem quem são, né? E eu acho que o segredo, eu acho que a vida tem poucos segredos, mas um deles, e eu acho que a tua mensagem reforça um pensamento que eu quero dividir com quem está nos assistindo, é que eu acho que um dos segredos da vida é ser o que a gente é. E a gente vive num mundo que as pessoas estão muito preocupadas de agradar primeiro aos outros e não ser feliz. Exatamente. Então, eu entendo que a partir do momento que eu respeito o teu espaço, eu tenho todo o direito de questionar, né? Eu leciono há mais de 20 anos e eu sinto falta de alunos com essa visão. Eu sinto falta de pessoas que querem algo mais, que saem daquela mesmice, né? Eu mesmo, como professor, sofro muito isso até hoje, porque quando a gente faz um algo a mais, vem a repressão vem de cima. Mas por que você está dando uma aula falando mais? Isso não está no MEC, isso não está no cardápio, Sim, né? sim. Então eu acho que é muito bacana que você continue nessa pegada. Eu queria que você falasse um pouco para a gente dos teus próximos passos, né? Porque você agora está com a clínica de psicologia e é muito latente que você vai continuar nessa pegada de ter um trabalho diferenciado, né? Fala um pouco também da tua palestra que vai acontecer semana que vem. Vai ser muito bacana, acho que o pessoal saber dos passos que você está hoje, os caminhos que você está seguindo. Então, dentro da tua clínica de psicologia, o que vem por aí, passa o endereço para o pessoal, passa o contato, né? Porque eu tenho certeza que tem muita gente que está se identificando com tudo que você está falando, porque no fim todo mundo é diferente. Só que as pessoas elas preferem seguir padrões, né? Nós vivemos um mundo hoje que se você não é de A, de B, você não serve. Né? E a gente tem todo o direito de ser aquilo que a gente é e que a gente escolhe ser. Né? Então, por favor, fala um pouquinho agora dos teus próximos passos dentro da psicologia, dos atendimentos, quando começarão, das suas palestras. Né? Recentemente você fez uma palestra, né, numa empresa, foi muito bacana, o feedback foi muito positivo. Fala um pouco para a gente de tudo isso. Dentro da psicologia, tem um número enorme de áreas. E eu sempre fui apaixonada por todas elas. Tanto que dentro da psicologia tem muita questão de abordagem, A ou B. Eu sou apaixonada por todas as abordagens, tá, gente? Acho que todas elas ajudam e é isso. Mas tem a área de testes neuropsicológicos, que durante um tempo eu me apaixonei. Tem a área clínica, né, que seria o atendimento dentro de uma consulta. Tem a área de
saúde mental dentro das organizações, tem a área de esporte, psicologia do esporte, tem a área de dependentes químicos, tem uma vasta área. E eu nunca entendi qual era o meu lugar nesse mundo todo. Essa é uma coisa que eu acho que você não sabe. Como que eu me apaixonei pelas palestras? Eu estava num dia assistindo... Eu gosto muito de fazer cursos e palestras, eu vou muito atrás, né, disso. E eu assisti uma palestra do Rossandro Klinge no Alma Talks. Eu não sei quem daqui está escutando a gente que conhece, né? Mas é simplesmente apaixonante. E é tão bonito, a gente chora junto, é uma multidão de pessoas. O Jung tinha uma teoria que chama inconsciente coletivo. Então, quando eu estou bem, uma pessoa do meu lado também vai estar bem. E, ao mesmo tempo, se ela está sentindo algo, se ela lembra de alguma coisa triste, a gente está ali, um do lado do outro, para se ajudar, para um dar a mão, né, para o outro. E ali eu senti essa vibração, a vibração mesmo, de átomo, sabe? Atômico mesmo. Essa vibração que tanto os palestrantes que estavam falando, quanto as pessoas em volta de mim estavam sentindo. E ali eu falei, é isso que eu quero fazer. Dentro da psicologia, é isso que eu quero fazer. E estou começando a construir, né? Posso ser grande dentro de uma área, mas estou começando a construir. A podologia me deu esse... alçar voos, né, dentro da psicologia. Então, eu estou engatinhando, começando nessa carreira de palestras. Fiz uma palestra a semana passada, fiz outra recentemente também, e sempre o feedback é positivo, graças a Deus. E vou ter outra palestra agora, semana que vem, na minha clínica, até quem quiser comparecer. Vou deixar depois o endereço, a data, tudo direitinho. E, assim, na verdade, eu estou vivendo um sonho. E, como eu falei, tudo que você for fazer seja excelente. Se eu já era excelente em algo que ainda não era o meu sonho, imagina agora que é o meu sonho. Eu falo de coração aberto. Eu falo realmente porque eu quero que as pessoas tenham saúde mental. Eu quero promover isso para elas. Eu, durante muito tempo, tive que esconder quem eu era, usar uma máscara. E hoje eu entendo, eu pensava, né? Mas, gente, quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu? Quem eu acho que eu sou para falar para os outros, para palestrar? Mas se eu já tenho essa receptividade, essa vontade de falar, se eu estudo incansavelmente, leio livros, às vezes eu leio 5 livros de uma vez, gente. Por que não usar isso a favor da humanidade, da saúde mental das pessoas? Porque uma coisa que eu sempre começo as palestras assim... Quem aqui acha que todo mundo tinha que fazer terapia? E todo mundo levanta a mão. Praticamente a maioria, né? Daí eu pergunto, quem daqui faz? Nunca é a maioria. Agora está começando a se divulgar um pouco mais, né? Está começando a se falar um pouco mais sobre isso. Mas a gente sempre gosta de colocar a culpa no outro, né? Sempre acha que, se fulano fizesse terapia, minha vida seria melhor. Precisa começar por você. Precisa começar pela sua sementinha. E você estando melhor, você se comunicando melhor, você interpretando o que a outra pessoa está te falando, o mundo com certeza também vai ser um lugar melhor. Concordo. E assim, fazer aqui um relato, né? Eu sou do século passado, sou dos anos 60. E eu sou de uma geração que a nossa terapia era tomar café na casa do vizinho, a nossa terapia era almoçar na casa dos colegas. A nossa terapia era quando um não estava bem, todo mundo se reunia para tentar entender por que aquela pessoa não estava bem. Eu sou de uma época que, quando um vizinho comprava um LP, chamava a rua inteira para ir na casa dele ouvir. Então, nessa época, a gente não ouvia muito falar de terapia, porque a gente era mais humano. Então, você vê... Eu queria que você fizesse uma correlação, porque a gente fala muito hoje da terapia individualizada, né? Que é a terapia que a pessoa procura um profissional especializado, e que, graças a Deus, isso tem aumentado, que as pessoas têm procurado se cuidar. Mas eu, fazendo aqui uma analogia, um paralelo, também me preocupo, porque eu vejo que nós estamos cada vez mais individualizados, né? Parece que há uma necessidade... Eu não estou bem, mas se aquele lá não está bem também, então eu estou bem. Percebe? Sim. Como a matemática hoje é tudo no negativo. Sim. Né? E eu fico pensando, será que um dia a gente consegue resgatar? E você, como psicóloga, como amante da comunicação, e uma pessoa também que usa a vida como laboratório,
Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Faça essa analogia para a gente. Como era, como está e como você enxerga que pode ser para os próximos anos. Sim. Na verdade, o princípio da filosofia é que quanto um está bem, os outros têm que estar bem também. Porque se os outros não tiverem, você não vai estar bem. Esse é o princípio da filosofia. E eu sinto que a gente está cada vez mais individualistas, às vezes não nem tanto de forma proposital, mas às vezes pelo inconsciente mesmo. Porque eu não sei quem já assistiu o filme Clique, que ele dá aquele... ele tecla num botão e vai mais rapidinho, né, a vida e tal, que ele está num modo automático, né, digamos assim. A minha impressão é que as pessoas estão vivendo no modo automático. Então, isso que você falou de se reunir, a gente não tinha tanta escolha. Então, um LP, por mais que você não gostasse daquela banda, mas era uma novidade, você queria estar ali compartilhando com seus amigos. E todo mundo estava presente. Hoje em dia, as pessoas não estão mais presentes, as pessoas estão só de corpo, a alma já foi faz tempo, né? Então, essa falta que nos faz, a gente vai no mercado hoje em dia, por exemplo, tem 2 ou 3 caixas, o resto é aquele caixa rápido que você passa ali, né? E que falta, às vezes, faz pra gente um bom dia, gente. Às vezes você não está num dia bom, mas uma pessoa sorri para você. Às vezes a pessoa não tem nem dente, mas ela está sorrindo de coração para você. Está com aquela covinha assim na bochecha e você sente o amor que ela está passando para você. Hoje em dia não tem mais isso, as pessoas não olham mais no olho, as pessoas não têm mais essa integridade, essa vontade de estar presente. E até falei numa das minhas palestras sobre isso, eu estava vendo um podcast da Ana Beatriz Barbosa, com a Lucilena Galvão, que é uma filósofa até. A doutora Ana Beatriz Barbosa é uma psiquiatra, né? E elas estavam falando sobre por que a humanidade sobreviveu na época das cavernas e tal. Por que a humanidade sobreviveu? Porque nós somos fracos, né? A nossa pele é fraca, né? Dentro, assim, uma possibilidade de você vencer um leão, por exemplo, quase mínima, né? E como que eles venceram? Como que a nossa sociedade prosperou? Não é pela inteligência só, porque inteligência até qualquer animal tem, o próprio instinto dele não deixa de ser um tipo de inteligência, mas pelo convívio, porque o ser humano aprendeu a conviver em comunidade. Quando um saía para caçar, tinha alguém olhando, tinha alguém vigiando, alguém dando sinal. Enquanto ele estava caçando, de repente uma mãe estava lá cuidando do bebê, nutrindo o bebê. Até se fala muito isso, né, que precisa de um vilarejo para cuidar de uma criança, para educar uma criança. Que é isso. Antigamente, os vizinhos, um tomava conta do filho do outro. Era isso. Normal. Por mais que, às vezes, a mãe precisasse sair um pouquinho, ou precisava até trabalhar, as pessoas eram responsáveis umas pelas outras. E não deixa de ser uma tribo isso, não deixa de ser uma vila, né? Exato. E hoje em dia as pessoas não têm mais o tempo de olhar. E eu acho que esse foi meu diferencial na clínica. Eu não estava só oferecendo a podologia, eu estava oferecendo a minha atenção. E a atenção é o artigo de luxo hoje em dia. Um artigo de luxo. Quem está aqui assistindo a gente, gratidão pelo seu momento com a gente. Gratidão por você estar parando um minutinho do seu tempo para escutar o que a gente tem a dizer. Porque a gente está aqui de corpo e alma, de coração, para falar essas coisas para você. Então, na próxima vez que você encontrar com um vizinho, às vezes a gente nem sabe o nome dos nossos vizinhos. Às vezes você está há anos no prédio e você não sabe quem é aquela pessoa do teu lado. E você nunca sabe o dia de amanhã, gente. Às vezes você pode precisar desse vizinho e ele vai falar, nunca me deu bom dia, para que eu vou ajudar ele? E uma pessoa ajuda a outra é como uma estrela, né, no céu. Porque tem outras estrelas que estão brilhando, elas não vão apagar a luz da outra. Muito pelo contrário, as estrelas podem brilhar juntas. Assim como nem tudo é competição na vida. Você pode, sim, ser gentil, ser agradável, e isso volta para você. Muitos estudos científicos demonstram isso, né? Que tudo volta para você, né? Camila, e você acha que, pensando para os próximos 5 anos, você acha que isso tende a mudar ou não? Pelo planeta que nós estamos hoje, nós estamos falando de várias guerras pesadas acontecendo em volta do mundo. Um pouquinho antes da gente entrar aqui para gravar, a gente estava até conversando, né, na outra sala, justamente sobre isso, né? Hoje nós temos, por exemplo, na faixa de Gaza, pessoas comendo lixo do lixo, né?
enquanto outras estão bravas porque o motoboy demorou alguns minutos a mais para entregar o iFood. Então, quer dizer, nós temos vários mundos dentro de um único mundo. Você acha que ainda tem jeito? Você acha que alguma coisa pode mudar para que a gente possa ter um pouquinho daquela nostalgia de comprar um disco e chamar um que seja um amigo, né, para ouvir? Ou a gente vai ficar cada vez mais dentro desse mundo aqui, isolado, se esquecendo? Porque uma coisa que eu observo muito quando a gente está dentro, por exemplo, do transporte público, eu vejo que está aquele grupinho de pessoas, de alunos, tá, indo para a escola. Eles não conversam entre eles. É a coisa mais comum que eu vejo. 5, 6 pessoas, uma tribo em volta, mas eles não estão falando entre eles. Eles estão cada um dentro de um universo. Você acha que isso tem jeito? Você acha que... Qual é, na sua avaliação, o que você acha que vai acontecer para os próximos anos em relação a esse convívio social que está cada vez menos social? Na verdade, assim, a projeção dos especialistas é que a nova geração cuida mais da saúde mental. Eu não vejo dessa forma. Você uma vez me disse que eu tinha uma visão muito romântica sobre a vida, mas nesse quesito eu não vejo dessa forma, infelizmente. Porque cada vez as pessoas estão se individualizando mais. Casas super fortalecidas, eu não vou olhar, né, para quem está precisando de ajuda, é problema deles, não é problema meu, essa individualidade. A própria, onde a gente está, né, Avenida Paulista aqui, parece outro mundo, né, parece outra parte de São Paulo, parece outro mundo mesmo. Tem um São Paulo mais residencial, que a gente conhece, mais bairro, e tem esse São Paulo que parece uma outra vida, são outras pessoas, é muito diferente isso. E essa polarização, infelizmente, a tendência é continuar. Principalmente porque a atenção virou um artigo de luxo, né, hoje em dia. E os comerciantes, as indústrias estão usando isso a favor delas. Porque, eu não sei se vocês repararam, gente, mas o feed, ele não tem fim. Você está lá rolando a barra do Instagram, ele não tem fim. Ele é feito justamente para te chamar a atenção. E é ali que as empresas lucram. Por que ele é de graça? De graça. Como diria um palestrante também, se a empresa vende alguma coisa que não é física, é porque você é o produto. Você é o produto. Então, se você está rolando a sua barra de feed, tem uma coisa engraçada, você recebe ali uma dopamina, uma resposta rápida. Legal. Só que quantas mensagens já passaram por ali que ficaram no seu cérebro? Quantas coisas, gente, não sei vocês, mas eu já comprei coisas que chegou, não era nada daquilo, ou que era até um golpe, né? Já conheci muita gente que recebeu o golpe dessa forma. A atenção é um ativo muito valorizado no momento. Na verdade, é o ativo mais valorizado no momento. E ele te faz ser sonâmbulo. Sabe aquela morto-vivo? Eu não sei se vocês têm essa impressão. Eu tenho a impressão de que as pessoas estão morto-vivo. Quando eu vejo dentro de um ônibus uma pessoa lendo um livro, eu tenho vontade de levantar e dar parabéns para a pessoa. Isso, continua assim. Porque o livro, eu sei que parece nostálgico ou bobagem, mas o livro acende tantas coisas na sua cabeça, aquela dopamina rápida, aquele vício no prazer rápido. O livro não vai te entregar isso. Você só vai ter esse prazer quando você termina a última página. Mas ali você ficou mais inteligente, você está no presente momento, você fez um mindfulness sem nem perceber, você fez uma meditação sem perceber, porque a meditação e mindfulness nada mais é do que você estar vivendo aquele momento. Assim como a gente está aqui agora. A gente está totalmente fora do nosso dia a dia, né? Do nosso cotidiano. E isso acende uma chama dentro da gente, isso mostra que nós somos feitos de carne e osso, a nossa alma está aqui. E é isso que está faltando nas pessoas. A gente vai vivendo, às vezes a gente sai do ponto A e vai para o ponto B e não sabe nem como chegou ali. E eu faço isso também, gente, eu não sou isenta disso. É tudo muito mecânico, né? Olha como passou rápido o tempo. Gente do céu, dei uma olhada aqui de lado e não acreditei. Fiquem tranquilos, vocês que estão aí do outro lado, tá? É só o primeiro de muitos que nós vamos ter. E para a gente encerrar esse primeiro podcast Entre Mentes, né, com a pessoa que, na verdade, ela é a responsável pelo podcast. Hoje eu estou aqui dando uma força como âncora e eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão nos ouvindo
das suas percepções. O que você, que nem eu falei agora há pouco, o que você, se você pudesse, e eu sei que você quer muito isso, e vai poder fazer muito isso, mas qual mensagem, eu não vou usar a palavra conselho, que ela é um pouco pesada, mas qual mensagem você deixa na inauguração do teu podcast, do Entre Mentes, para as pessoas que estão nos assistindo agora? A mensagem principal é essa: seja excelente no que você fizer. Se você não está feliz no seu trabalho, para de reclamar das pessoas, do trabalho, do chefe, do salário, do caminhar. Para de reclamar. Vai procurar a sua felicidade. Se você não está feliz no seu casamento, por exemplo, para de reclamar e vai procurar a sua felicidade. Seja excelente no que você faz. Se você está cobrando da outra pessoa que ela seja maravilhosa, seja o melhor marido, o melhor amigo, e você faz a sua parte? Então, quando você fizer, faça de coração, faça de alma. Pode ser que o seu sonho seja vender pipoca, seja o melhor vendedor de pipoca, faça um pacotinho desenhado da sua maneira. Você gosta de... Nada mais é... A cromoterapia ou outras terapias nada mais são do que, por exemplo, eu gosto de roxo. Por que não colocar o cenário roxo? Por que não usar uma roupa roxa? Se isso vai me trazer alegria, eu vou olhar no espelho, isso vai me trazer alegria, faça por você também. A gente tem aquele ditado antigo, né, que fala, não comemore antes do tempo. Mas a psicologia moderna, ela fala muito sobre isso. Comemore os pequenos acertos, as pequenas vitórias. Comemore, seja aplaudir você mesma, seja comer uma coisa gostosa, porque você ganhou alguma coisa, você conquistou alguma coisa. Seja fazer uma meditação, escutar uma música e dançar. Tem muitas coisas que você pode fazer que não tem custo. E muitas vezes a gente fala, não, depois eu faço, estou tão cansada. Mas é isso que faz a nossa vida ter graça. É isso que faz a gente ser feliz nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Então, seja excelente e seja feliz. Sensacional. Camila, muito obrigado. Agora eu passo o bastão para você, que você tenha muito sucesso no Entre Mentes. Né? Ele com certeza vai ser diferente, como tudo que você tem feito na sua vida de diferente. E o mais importante, de ter assumido o papel de ser você. E isso é uma coisa que a gente não pode abrir mão na vida. Custa caro, mas o prazer é imensurável. Né? E, gente, obrigado, mas obrigado mesmo. Passa para o colega, para o vizinho, para o amigo, para todo mundo. Né? A ideia desse podcast é trazer saúde mental, física, espiritual. Tem uma gama de convidados incríveis que estão para vir aí, que vão agregar muito, tá? Obrigado, gente. Obrigado, Obrigada, Camila. Boa noite. Obrigada.